A noite caiu sobre o império. O barulho da cidade se apagou e os muros de pedra guardam um silêncio pesado, quase solene. No fundo desse silêncio, longe dos olhos dos homens, uma caverna selada esconde uma cena que parece não ter saída. Uma pedra foi colocada na entrada do poço. Não é apenas uma cobertura, é um selo definitivo. Sobre ela, a autoridade do rei deixou sua marca, indicando que o que está dentro não deve ser alterado. O destino foi decretado. Dentro do poço, a escuridão é absoluta. Não há tochas. Não há abrigo. Apenas o som irregular da respiração. De vez em quando, o roçar inquietante de corpos que se movem na penumbra. São leões. Seus passos são silenciosos, mas sua presença é impossível de ignorar. Nesse espaço fechado, cada movimento ecoa como um lembrete da fragilidade da vida humana diante da força da criação. No meio desse cenário, um homem permanece. Não é um guerreiro. Não está armado. Não foi treinado para enfrentar feras. É um homem já de idade. Seus anos foram marcados por decisões firmes, por uma vida vivida em fidelidade, mas agora, tudo isso parece ter conduzido ele até este momento. Um poço, uma sentença, uma noite sem garantia de amanhecer. Fora daquele lugar, o império dorme sob a segurança de suas leis. O rei voltou ao seu palácio, mas seu espírito não encontra descanso. O que foi feito não pode ser desfeito. A lei dos medos e persas permanece imutável. E ainda assim, dentro do poço, não há nenhuma resposta do céu. Não se ouve trovão algum, não desce fogo, não há sinal visível de intervenção divina. O silêncio é profundo, um silêncio que não apenas preenche o espaço, mas atravessa a alma. Nesse instante, tudo parece suspenso entre a vida e a morte, entre a promessa e a incerteza. A fidelidade de anos agora se encontra diante de uma realidade que não oferece explicação imediata. Como o homem justo chega a esse lugar? Como a obediência pode levar a uma aparente condenação? E ainda mais profundo, onde está Deus neste momento? O eco dessa pergunta não pertence apenas a essa cena. Ele acompanha gerações inteiras. Homens e mulheres que oraram em meio à dor e não viram resposta imediata. Que permaneceram fiéis e ainda assim atravessaram noites escuras, onde o céu parece em silêncio. Mas essa história ainda não terminou. Porque o que acontece nesta noite vai revelar algo que só pode ser compreendido quando o silêncio é atravessado pela fidelidade. E quando a fidelidade permanece, mesmo sem sinais visíveis, começa a se revelar uma verdade mais profunda, que o silêncio de Deus não é a ausência. É um cenário onde seu propósito, mesmo invisível, continua agindo. A cena permanece suspensa na escuridão do poço. Não há resposta imediata. Não há explicação visível. Apenas o peso de uma noite que parece não ter fim. E é justamente ali, nesse silêncio, que essa história começa a falar mais profundamente. Porque, com o passar do tempo, a experiência daquele homem no poço deixou de ser apenas um acontecimento do passado. Tornou-se um reflexo de uma realidade que muitos já enfrentaram em diferentes momentos da vida. Há momentos em que o ser humano clama a Deus com sinceridade e, ainda assim, a resposta não vem de imediato. Momentos em que a oração parece subir, mas o céu permanece em silêncio. Situações em que a fidelidade não traz o alívio esperado, mas conduz a provas ainda mais profundas. Diante disso, surge uma tensão difícil de ignorar. De um lado, a convicção de que Deus é fiel, justo e soberano. Do outro, a experiência real de passar por situações,
onde a sua intervenção não é visível, onde o tempo dele não coincide com a urgência humana. É nesse espaço que a fé é provada de forma mais silenciosa, mas também mais profunda. A história de Daniel se desenvolve exatamente nesse cenário. Não em um contexto de estabilidade, mas em meio a crises constantes. Não em sua própria terra, mas em uma nação estrangeira. Não cercado de segurança, mas sob a autoridade de impérios que não reconheciam o Deus de Israel. Ele foi levado para longe de tudo que conhecia, longe do templo, longe do seu povo, e, ainda assim, ali, em terra estrangeira, sua vida começou a revelar uma fidelidade que não dependia das circunstâncias. Mas essa fidelidade não o livrou das provas. Pelo contrário, o conduziu até elas. Foi nesse caminho que Daniel enfrentou decisões que nem sempre tiveram respostas imediatas de Deus. Momentos em que precisou obedecer sem garantias visíveis, confiar sem entender completamente e permanecer firme mesmo quando o resultado parecia incerto. E assim, a pergunta que surgiu no poço começa a tomar forma ao longo de toda a sua história. Por que Deus parece em silêncio na prova? Não como uma dúvida vazia, mas como uma busca profunda por compreender o caráter daquele que governa a história. Mas Deus tinha um propósito maior. Através de cada fase da vida de Daniel, desde a sua juventude no exílio até a sua velhice em meio a impérios, uma verdade começa a se revelar, e só pode ser compreendida quando se observa toda a jornada. O silêncio de Deus não é a ausência. É parte da maneira como ele forma, sustenta e revela a fé daqueles que pertencem a ele. E para entender isso, é necessário voltar ao começo, ao momento em que tudo começou a mudar. Para entender a profundidade do que vai acontecer no poço, é preciso voltar muitos anos atrás, a um momento em que a vida de Daniel mudou de forma irreversível. Com o passar do tempo, o reino de Judá entrou em um período de decadência espiritual. Apesar dos constantes avisos dos profetas, o povo se afastou da aliança com Deus, adotando práticas que os levavam para longe da sua vontade. Diante disso, a história toma um rumo decisivo. O poder crescente da Babilônia, sob o domínio do rei Nabucodonosor, avançou contra Jerusalém. A cidade, que era centro de adoração e símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, foi cercada. O relato bíblico descreve esse momento com sobriedade, mas com uma profundidade que revela o peso do que estava acontecendo. E o Senhor entregou nas mãos dele a Joaquim, rei de Judá. Daniel capítulo 1, versículo 2. Não foi apenas um acontecimento político, foi um acontecimento espiritual. A queda de Jerusalém não significava que Deus havia perdido o controle, mas que seu propósito estava se cumprindo, até mesmo através do juízo. Mas, para quem viveu aquele momento, a experiência foi devastadora. O templo foi profanado. Os utensílios sagrados foram levados para a Babilônia. E, junto com eles, um grupo de jovens foi escolhido para ser levado ao coração do império estrangeiro. Entre esses jovens estava Daniel. Arrancado da sua terra, separado da sua família e levado para um lugar onde tudo era diferente, Daniel começou a enfrentar uma das provas mais profundas que um ser humano pode viver: a perda de tudo aquilo que lhe dava identidade. Língua, cultura, costumes, até mesmo o ambiente onde ele havia aprendido a conhecer a Deus. Tudo ficou para trás. No lugar disso, a Babilônia se erguia imponente, não apenas como um poder político, mas como um sistema que buscava transformar a identidade daqueles que conquistava. Diante dessa realidade, a fé de Daniel não seria provada em um único momento, mas em um processo contínuo. Porque o exílio não era apenas geográfico, era espiritual.
Era a experiência de viver em um ambiente onde tudo parecia se opor àquilo que ele havia crido desde a juventude. Foi nesse contexto que começou a surgir uma pergunta silenciosa, não apenas na vida de Daniel, mas na história de todo o povo. É possível permanecer fiel quando tudo ao redor mudou. A fé consegue se sustentar quando os sinais visíveis da presença de Deus desaparecem. Mas Deus tinha um propósito maior. Mesmo com Jerusalém caída e o templo profanado, a presença de Deus não estava limitada a um lugar. Ele continuava sendo o Senhor da história, mesmo em terra estrangeira. E seria justamente nesse cenário, longe de casa, no meio de uma cultura totalmente diferente, que começaria a se revelar uma verdade que acompanharia toda a vida de Daniel. A fidelidade a Deus não depende do lugar onde se vive, mas da decisão do coração. Assim, em meio à perda, ao afastamento das suas raízes e à incerteza, é estabelecida a base sobre a qual tudo que virá depois será construído. Uma fé que não nasce do conforto, mas da convicção. Uma fé que será provada vez após vez. E que, com o passar do tempo, vai mostrar que mesmo quando tudo parece ter sido tirado, Deus continua sustentando aqueles que permanecem nele. Em meio ao exílio, a vida de Daniel não ficou paralisada na incerteza. A Babilônia não havia apenas conquistado territórios, ela também buscava transformar identidades. Com o passar do tempo, aqueles jovens hebreus foram inseridos em um processo cuidadosamente planejado. Aprenderam a língua dos caldeus, foram instruídos na ciência e na cultura do império, e receberam uma nova forma de viver dentro do palácio do rei. Nada era por acaso. Cada detalhe tinha um propósito: fazer com que esquecessem quem eram, se tornassem parte do sistema que os havia conquistado. Foi nesse contexto que surgiu uma prova que, à primeira vista, poderia parecer pequena. O rei havia ordenado que aqueles jovens fossem alimentados diariamente com a comida da sua própria mesa e com o vinho que ele bebia. Era um privilégio, uma honra reservada para poucos. Mas por trás desse privilégio existia um conflito mais profundo. Aquela comida não era apenas alimento. Representava participação em uma cultura que, em muitos aspectos, estava em contraste com a lei que Daniel havia aprendido desde a juventude. Poderia envolver alimentos proibidos ou ligados a práticas idólatras, algo incompatível com a fidelidade ao Deus de Israel. Diante disso, o relato bíblico apresenta uma decisão que não acontece no exterior, mas no interior. Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com a comida do rei. Daniel capítulo 1, versículo 8. Não foi uma reação impulsiva, foi uma convicção. Em um ambiente onde tudo era feito para moldá-lo, Daniel escolheu permanecer firme no essencial. E fez isso em silêncio. Não levantou protesto público. Não buscou confronto desnecessário. Em vez disso, pediu com respeito uma alternativa. Propôs uma prova simples: ser alimentado com legumes e água por um período e depois comparar os resultados. Esse detalhe revela algo profundo. A fidelidade nem sempre se manifesta em atitudes visíveis e extraordinárias. Muitas vezes, ela começa em decisões pequenas, quase imperceptíveis, mas profundamente significativas. Foi nesse momento que a história começa a mostrar uma das formas como Deus age em meio ao silêncio. O texto continua dizendo: Deus concedeu a Daniel graça e favor diante do chefe dos eunucos. Daniel capítulo 1, versículo 9. Não houve uma intervenção espetacular. Não houve sinais visíveis do céu. Mas Deus estava agindo, de forma discreta, no cotidiano, naquilo que muitos poderiam ignorar. Com o passar dos dias, o resultado se tornou evidente. Aqueles que decidiram permanecer fiéis não apenas continuaram saudáveis, como se destacaram entre os demais, não pelos seus próprios esforços, mas porque Deus sustentava a fidelidade deles.
Aqui surge uma verdade que atravessa toda essa história. Antes de enfrentar grandes provas, a fé formada nas pequenas decisões. Antes do poço, houve uma mesa. Antes da perseguição, houve uma escolha silenciosa. E é justamente nesses momentos, quando ninguém parece estar olhando, que o rumo espiritual de uma vida é definido. Essa parte da história nos convida a uma reflexão tranquila. Muitas vezes se espera ver Deus agir em momentos extraordinários, mas se esquece que a obra dele começa no dia a dia, nas decisões que parecem pequenas, mas revelam o que está no coração. Daniel não sabia tudo que ainda iria enfrentar, mas naquele momento ele escolheu ser fiel. E essa fidelidade, que nasceu no simples, já começava a preparar o caminho para tudo que viria depois. Com o passar do tempo, a fidelidade de Daniel no dia a dia começou a abrir caminho em um ambiente que não compartilhava da sua fé. Mas o que estava por acontecer não seria uma prova silenciosa nem discreta. Seria uma crise que colocaria em risco não apenas a sua vida, mas a de muitos outros. Foi no segundo ano do reinado de Nabucodonosor que o rumo da história mudou de forma inesperada. O rei teve um sonho. Não era um sonho comum. Ao acordar, seu espírito ficou profundamente perturbado. Havia algo naquela visão que o inquietava com uma intensidade impossível de ignorar. O texto deixa isso claro. O sonho o perturbou e, mesmo sem conseguir lembrar de todos os detalhes, a angústia permanecia. Diante disso, Nabucodonosor fez o que era comum em sua cultura. Mandou chamar os sábios, magos, astrólogos caldeus do reino. Homens reconhecidos pelo seu conhecimento e por sua suposta capacidade de interpretar o que está oculto. Mas o rei impôs uma condição inesperada. Eles não deveriam apenas interpretar o sonho, deveriam dizer qual havia sido o sonho. Era uma exigência impossível. Os sábios responderam com sinceridade: não há homem sobre a terra que possa revelar isso ao rei. Daniel capítulo 2, versículo 10. Naquele momento, o limite do conhecimento humano ficou exposto. Nem a sabedoria adquirida, nem as tradições, nem os sistemas religiosos da Babilônia podiam responder ao que o rei exigia. Diante da incapacidade dos seus conselheiros, a reação do rei foi imediata e severa. Ele ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E assim, uma crise pessoal do rei se transformou em uma sentença coletiva. Daniel, junto com seus companheiros, foi incluído nesse decreto. Foi então que a história tomou um rumo decisivo. Diante de uma ameaça real e iminente, Daniel não confiou em sua própria capacidade, nem tentou se defender com argumentos humanos. Em vez disso, pediu tempo e depois buscou a Deus. O texto descreve esse momento de forma simples, mas profunda. Daniel foi para casa e contou tudo aos seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus. Daniel capítulo 2, versículo 18. Aqui, em meio a uma crise que parecia não ter saída, uma verdade essencial começa a se revelar. Quando o ser humano chega ao limite do que consegue entender, começa o espaço onde Deus revela aquilo que está oculto. Mas Deus tinha um propósito maior. Durante a noite, aquilo que nenhum sábio conseguiu descobrir foi revelado a Daniel. Não como resultado da sua inteligência, mas como resposta direta do Deus a quem ele havia decidido permanecer fiel. O relato diz: então o segredo foi revelado a Daniel em visão durante a noite. Daniel capítulo 2, versículo 19. O silêncio foi quebrado, mas não com barulho, nem com espetáculo, e sim na intimidade da revelação divina. Diante disso, a reação de Daniel não foi de orgulho, nem de exaltação pessoal. Foi de adoração.
Ele reconheceu que a sabedoria e o poder pertencem a Deus, que é Ele quem tira reis e estabelece reis, e que é Ele quem revela o profundo e o oculto. Quando foi levado diante do rei, Daniel deixou algo claro desde o início. O mistério que o rei quer saber, nem sábios, nem astrólogos podem revelar, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Daniel capítulo 2, versículos 27 e 28. Assim, diante do maior poder do seu tempo, Daniel não se apresentou como alguém extraordinário, mas como testemunha da soberania de Deus. Então ele contou o sonho. Uma grande estátua, imponente e resplandecente, formada por diferentes materiais, cabeça de ouro, peito, braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés misturados com bal. E uma pedra, não cortada por mãos humanas, que atingia a estátua e a despedaçava completamente, tornando-se depois uma grande montanha que enchia toda a terra. Em seguida, ele explicou o significado. Aquela estátua representava a sucessão dos reinos humanos ao longo da história. Impérios que surgiriam, se levantariam com poder e, no tempo certo, cairiam. Mas acima de todos eles, Deus estabeleceria um reino que jamais seria destruído, um reino eterno, que não depende da fragilidade humana. Naquele momento, algo mudou. O rei, que havia decretado morte, reconheceu que existe um Deus acima de todos os deuses. E o jovem que havia sido levado como cativo foi elevado a uma posição de autoridade. Mas, além da promoção de Daniel, essa cena revela algo ainda mais profundo. No meio do silêncio, Deus não estava ausente. Ele estava aguardando o momento exato para revelar o seu domínio sobre aquilo que o homem não pode controlar. Essa parte da história nos convida a uma reflexão tranquila. Há momentos em que as respostas não chegam de imediato e o silêncio parece se prolongar. Mas quando Deus decide revelar, Ele faz isso com clareza suficiente para mostrar que sempre esteve no controle. O que para o rei era angústia, para Deus era revelação. O que para os sábios era impossível, para Deus era simples. E assim, em meio a um império que confiava no próprio conhecimento, ficou evidente uma verdade que atravessa toda a história de Daniel. Deus é quem revela o que está oculto e governa o curso da história, mesmo quando o ser humano não consegue entender o que está acontecendo. Depois daquela revelação, o rumo da vida de Daniel mudou de forma visível. O que começou como uma crise que ameaçava destruí-lo, se transformou em uma porta aberta dentro do próprio coração do império. O jovem cativo, que havia sido levado para longe da sua terra, agora era colocado em uma posição de autoridade. O texto bíblico descreve esse momento com clareza. O rei Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel é Deus de deuses, Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios. E, como consequência, Daniel foi exaltado, colocado sobre a província da Babilônia e feito chefe de todos os sábios do reino. Assim, aquele que chegou como estrangeiro agora governava dentro de um sistema que não compartilhava da sua fé. Mas esse crescimento não eliminou as provas. Com o passar do tempo, uma nova fase começou na vida de Daniel. Já não se tratava apenas de resistir em silêncio ou de tomar decisões pessoais no oculto. Agora ele precisava viver a sua fé em meio ao poder, à influência e às responsabilidades públicas. E isso trouxe um tipo diferente de desafio. Porque permanecer fiel na dificuldade é uma prova evidente, mas permanecer fiel em meio ao sucesso é uma prova mais silenciosa e muitas vezes mais profunda. Diante disso, Daniel não mudou seu fundamento. O mesmo Deus que esteve com ele no exílio, o mesmo Deus que respondeu no meio da crise,
continuava sendo o centro da sua vida, agora que tudo parecia estável. Isso revela uma verdade que atravessa toda a história. A fidelidade não depende das circunstâncias externas, mas de um relacionamento constante com Deus. Na Babilônia, Daniel estava cercado por uma cultura que exaltava o poder humano, a sabedoria adquirida e a grandeza dos reinos da terra. Mas a revelação que ele havia recebido mostrou algo que ele não podia esquecer. Todos aqueles impérios, por mais fortes se parecessem, eram passageiros. Somente o reino de Deus permanece para sempre. Foi nesse contexto que a vida de Daniel começou a demonstrar uma estabilidade que não vinha da sua posição, mas da sua convicção. Ele não se deixou definir pelo poder que agora tinha, nem pelo reconhecimento que havia recebido. Continuou sendo o mesmo homem que decidiu não se contaminar. O mesmo homem que buscou a Deus em oração quando tudo estava em risco. O mesmo homem que reconheceu que a sabedoria não vinha dele, mas do Deus dos céus. Mas Deus tinha um propósito maior. Ao colocar Daniel em uma posição de autoridade, ele não estava apenas orando sua fidelidade, estava mostrando que a sua presença não está limitada a sistemas humanos, nem a estruturas políticas, nem a culturas dominantes. Mesmo no coração de um império pagão, Deus pode levantar um homem fiel para cumprir o seu propósito. No entanto, esse crescimento também trouxe uma nova tensão. Como continuar dependente de Deus quando tudo parece estar funcionando? Como evitar que a estabilidade substitua a necessidade espiritual? Como viver com integridade quando se tem influência sobre outras pessoas? Essas perguntas não são respondidas apenas com palavras, mas com uma vida constante. E a vida de Daniel começou a mostrar que a verdadeira prova não é apenas resistir ao momento difícil, mas permanecer firme quando a pressão parece ter diminuído. Aqui surge uma reflexão que se desenvolve de forma natural. Existem fases na vida em que Deus permite caminhos difíceis e outras em que Ele permite estabilidade. Mas, em ambas, o chamado é o mesmo: permanecer fiel. Porque tanto na escassez quanto na abundância, a fé continua sendo provada. E na história de Daniel, essa fidelidade constante começava a prepará-lo para provas ainda mais profundas, provas que não viriam da falta, mas da oposição direta. Assim, enquanto os impérios seguiam seu curso, e enquanto reis se levantavam e caíam, uma vida permanecia firme em meio a tudo, não pela sua própria força, mas porque era sustentada por um Deus que governa sobre toda a história. Com o passar do tempo, aquilo que parecia estável começou a revelar a sua verdadeira natureza. Os impérios, por mais sólidos que pareçam ser, não permanecem para sempre. As estruturas humanas mudam, os governos se transformam, e aquilo que um dia pareceu inabalável chega ao fim. Daniel havia servido por muitos anos no coração do Império Babilônico. Ele viu de perto a sua grandeza, o seu poder, a sua organização. Foi testemunha do reinado de Nabucodonosor e de tudo que aquele império representava. Mas a história não parou ali. Foi em meio a um cenário de aparente segurança que aconteceu algo decisivo. Durante o reinado de Belsazar, enquanto o império seguia sua rotina, uma cena se desenrolou, revelando a fragilidade de todo o poder humano. Em um banquete real, marcado pela arrogância e pelo esquecimento de Deus, surgiu uma escrita na parede, algo que ninguém conseguia interpretar. Quando Daniel foi chamado, ele lembrou ao rei uma verdade que já havia sido revelada antes. O Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o entrega a quem ele quer. Daniel capítulo 5, versículo 21. Naquela mesma noite, o reino mudou de mãos. Como havia sido anunciado, a Babilônia caiu,
e o domínio passou para outro império. A mudança não foi gradual, foi repentina. Aquilo que parecia permanente deixou de existir em poucas horas. Diante disso, uma realidade profunda se torna evidente. A vida de Daniel não estava sustentada pelo império ao qual ele servia, mas pelo Deus em quem ele confiava. Com a queda da Babilônia, o poder passou para os medos e persas, liderados por Ciro, que conquistou a cidade e estabeleceu uma nova ordem. Novos governantes, novas estruturas, novas leis. Tudo o que Daniel conhecia mudou. E ainda assim, ele permaneceu. O relato bíblico mostra que Daniel continuou servindo nesse novo domínio, sendo novamente considerado para posições de liderança. Isso revela algo que vai além da política, além da própria história humana. Deus não está limitado a um tempo, a um sistema ou a uma geração. Ele governa sobre todos. Mas Deus tinha um propósito maior. Em meio a todas essas mudanças, a vida de Daniel se tornou um testemunho visível de uma fé que não depende de estabilidade externa. Enquanto reinos se levantavam e caíam, sua relação com Deus permanecia constante. No entanto, essa transição também trouxe uma nova incerteza. Cada mudança de império trazia novos riscos. O que havia sido conquistado podia ser perdido. A posição alcançada poderia desaparecer. A confiança construída com o rei não garantia favor diante do próximo. Como viver com estabilidade quando tudo ao redor muda? Como manter a fé quando o futuro é incerto? A história não responde essas perguntas com teoria, mas com uma vida. Daniel não se apegou à sua posição. Não se sustentou no seu passado. Não colocou sua confiança na permanência dos impérios. Ele permaneceu fiel. Aqui surge uma reflexão que atravessa esse momento da narrativa. Muitas vezes, o ser humano busca segurança naquilo que pode ver: sistemas, estruturas, estabilidade, reconhecimento. Mas essa história mostra que tudo isso é passageiro. O único que permanece é Deus. E, em meio às mudanças, às transições e à incerteza, começa a se revelar uma verdade que acompanharia Daniel até o fim da sua vida. Quando tudo muda, Deus continua sendo o mesmo. E aqueles que confiam nele podem permanecer firmes, mesmo quando o mundo ao redor está em constante transformação. Com o passar do tempo, a estabilidade ao redor de Daniel começou a revelar uma tensão que vinha crescendo em silêncio. Sua vida, marcada por uma fidelidade constante, não passou despercebida. No novo reino, sob a autoridade de Dário, Daniel foi novamente colocado em uma posição de responsabilidade. Entre muitos governadores e administradores, ele se destacava de forma evidente. Não por ambição pessoal, mas pela excelência com que cumpria cada tarefa. O texto deixa isso claro. Nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Mas foi justamente essa integridade que despertou algo naqueles que estavam ao seu redor: a inveja. Diante disso, os outros oficiais começaram a observá-lo com atenção. Não para aprender com ele, mas para encontrar um motivo que justificasse a sua queda. Procuravam encontrar alguma acusação contra Daniel, mas não conseguiam, porque ele era fiel. Não havia negligência. Não havia erro. Não havia falha. A vida de Daniel era coerente, tanto no que era visível, quanto no que estava oculto. Foi então que eles perceberam algo que mudaria o rumo da história. Se quisessem acusá-lo, não poderiam fazer isso em questões humanas. Teriam que fazer isso em relação à sua fé. O texto resume de forma direta:
Não encontraremos nenhum motivo contra Daniel, a não ser em relação à lei do seu Deus. Aqui, a história chega a um ponto decisivo. A fidelidade de Daniel não era apenas visível, era previsível. Eles sabiam que, se criassem uma situação em que obedecer a Deus significasse desobedecer ao sistema, Daniel não hesitaria. E foi nesse momento que a conspiração começou a tomar forma. Esses homens se apresentaram diante do rei com palavras cuidadosamente planejadas. Apelaram à sua autoridade, ao seu reconhecimento, até mesmo ao seu orgulho. Propuseram a criação de um decreto que, por 30 dias, proibisse qualquer pessoa de fazer pedidos a outro Deus ou a qualquer homem que não fosse o próprio rei. A punição seria absoluta. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. O rei, sem perceber a intenção por trás disso, concordou. E, conforme a lei dos medos e persas, depois de assinado, o decreto não podia ser revogado. Assim, o que parecia uma decisão comum se transformou em uma armadilha. Uma armadilha preparada não contra o erro, mas contra a fidelidade. Mas Deus tinha um propósito maior. Em meio a essa conspiração, algo profundo começa a se revelar. A fé verdadeira não é observada apenas por Deus, mas também pelos homens. E, em alguns momentos, essa fidelidade se torna motivo de oposição. Aqui surge uma reflexão que se conecta de forma natural com a história. Há momentos em que viver com integridade não gera aprovação, mas resistência. Momentos em que a fidelidade a Deus não é compreendida e, em vez de ser valorizada, é questionada ou até atacada. Daniel não provocou essa situação. Não buscou conflito. Ele apenas viveu de acordo com aquilo em que acreditava. E, ainda assim, sua vida se tornou o centro de uma conspiração. A pergunta começa a surgir novamente, avançando na história. O que acontece quando a fidelidade a Deus deixa de ser apenas uma convicção pessoal e passa a se tornar o motivo de uma prova pública? A resposta ainda não está completamente revelada, mas o caminho já foi traçado. A decisão do rei foi assinada. A armadilha foi preparada. E, sem perceber, aqueles homens colocaram em movimento os acontecimentos que levariam Daniel novamente ao lugar onde o silêncio pareceria mais profundo. O poço, o decreto havia sido assinado. A lei já estava em vigor. E, em todo o império, não havia espaço para interpretações nem exceções. Durante 30 dias, qualquer pedido deveria ser dirigido apenas ao rei. Nenhum Deus, nenhuma outra autoridade, nenhum ato de devoção poderia fugir dessa ordem. A armadilha estava completa. Com o passar dos dias, embora tudo tenha acontecido rapidamente, o momento decisivo chegou à vida de Daniel. Não como uma surpresa, mas como um confronto direto entre duas lealdades. Diante disso, a Escritura revela uma cena que expõe o coração desse homem. Quando Daniel soube que o decreto havia sido assinado, entrou em sua casa e orava 3 vezes ao dia, como sempre costumava fazer. Não houve dúvida. Não houve negociação. Não houve tentativa de adaptar sua fé às circunstâncias. Daniel não agiu por impulso. Também não tentou provocar aqueles que o observavam. Ele simplesmente continuou, fazendo o que já fazia há anos. Orar. Em sua casa, no lugar onde costumava se encontrar com Deus, ele abriu suas janelas voltadas para Jerusalém. Não como um ato de desafio, mas como expressão de um relacionamento constante, enraizado na sua vida espiritual. Esse detalhe é profundo.
A decisão de Daniel naquele momento não nasceu da pressão externa, mas de uma vida já construída na fidelidade. Ele não começou a orar por causa do decreto. Ele orava porque sempre orou. E foi nessa constância que a sua fé se tornou visível. Mas Deus tinha um propósito maior. O que parecia algo pessoal se tornou um testemunho público. Aqueles homens que haviam preparado a armadilha com tanto cuidado não demoraram a agir. Eles sabiam exatamente onde encontrá-lo, sabiam exatamente o que ele fazia. E o texto confirma. Então aqueles homens encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Eles não encontraram corrupção, não encontraram erro, encontraram fidelidade. E essa fidelidade foi suficiente para acusá-lo. Aqui, a história alcança um ponto de grande profundidade espiritual. Daniel sabia o preço da sua decisão. Sabia que não era algo neutro. Sabia que continuar orando levaria diretamente ao perigo. E, ainda assim, permaneceu firme. Não porque ignorava as consequências, mas porque sua relação com Deus não podia ser interrompida por um decreto humano. Essa cena revela uma verdade que atravessa gerações. Existem momentos em que obedecer a Deus tem um custo visível. Momentos em que a fidelidade não traz proteção imediata, mas expõe a dificuldade. Momentos em que o silêncio de Deus parece ainda mais intenso, justamente quando se decide obedecer. A pergunta surge novamente, agora com ainda mais peso. O que acontece quando fazer o certo leva diretamente ao risco? A resposta ainda não está totalmente revelada. Mas algo já está claro. A fé de Daniel não dependia de circunstâncias favoráveis. Dependia da sua convicção. E essa convicção o conduziu, passo a passo, ao cumprimento daquilo que já estava sendo preparado em silêncio. A acusação estava a caminho. O rei seria confrontado. E a decisão tomada no secreto agora seria exposta diante de todo o império. Assim, sem mudar sua prática, sem alterar seu caminho, Daniel avançava para o momento em que sua fé seria provada da forma mais profunda. Não no oculto, mas diante dos olhos de todos. A acusação não demorou a chegar. Aqueles homens, que haviam observado cada passo de Daniel, se apresentaram diante do rei com a segurança de quem sabe que seu plano foi executado com precisão. Não trouxeram suspeitas, trouxeram provas. Eles lembraram ao rei o decreto que ele mesmo havia assinado, e então apontaram Daniel como alguém que o havia desobedecido. Daniel, não tem respeitado a tua ordem, ó rei, nem o decreto que assinaste. Foi nesse momento que a situação deixou de ser apenas uma estratégia política e se transformou em uma crise pessoal para o próprio rei. O texto mostra que Dário ficou profundamente abalado. Ele percebeu que havia sido enganado e, durante horas, tentou encontrar uma maneira de livrar Daniel da sentença que ele mesmo havia estabelecido. Mas havia um limite que ele não podia ultrapassar. A lei dos medos e persas não podia ser revogada. Diante disso, até o maior poder do império se mostrou impotente. O rei, que tinha autoridade sobre povos e nações, não tinha autoridade para mudar a própria palavra. E assim, quando o dia chegou ao fim, a decisão se tornou inevitável. Daniel seria lançado na cova dos leões. O relato bíblico descreve esse momento com uma simplicidade que torna tudo ainda mais profundo. Não há exagero, apenas a realidade de uma consequência que já não podia ser evitada. Daniel foi levado, não como um rebelde, mas como um homem fiel. Não por ter cometido um erro, mas por ter permanecido firme em sua relação com Deus.
Antes que a sentença fosse cumprida, o rei disse palavras que revelam tanto sua angústia quanto sua esperança. O seu Deus, a quem você serve continuamente, ele te livre. Essas palavras mostram algo importante. O rei não conhecia plenamente esse Deus, mas já havia visto o suficiente na vida de Daniel para entender que a fé dele não era em vão. Mesmo assim, o processo continuou. Daniel foi colocado dentro do poço. A pedra foi levada até a entrada. E o selo do rei confirmou que aquilo não deveria ser alterado. O destino parecia definido. Dentro do poço, a escuridão. Do lado de fora, o silêncio. E entre esses dois cenários, uma pergunta sem resposta imediata. Mas Deus tinha um propósito maior. O que, do ponto de vista humano, parecia o fim, era, na verdade, o momento mais profundo de toda a história. Aqui, toda a fidelidade de Daniel, desde sua juventude no exílio até aquele instante, se encontra em um único ponto. Não há mais decisões a tomar. Não há mais caminhos a escolher. Agora é permanecer. Essa é uma das provas mais intensas da fé. Não quando ainda se está decidindo, mas quando a decisão já foi tomada e as consequências começam a aparecer. Daniel não podia mudar a situação. Não podia evitar o poço. Não podia alterar o decreto. E, ainda assim, sua relação com Deus não dependia de nada disso. Aqui surge uma reflexão que se conecta com a experiência de qualquer pessoa. Existem momentos em que a vida nos leva a situações onde tudo parece perdido, onde não há alternativas visíveis, onde a ação humana chega ao limite, momentos em que o silêncio de Deus parece ainda mais profundo. Mas é justamente nesses momentos que a história de Deus continua acontecendo, mesmo que ainda não seja visível. A pedra está selada, o poço está fechado, a noite começa. E o que vai acontecer nesse silêncio vai revelar algo que só pode ser entendido quando a fé chega até o fim de si mesma. A pedra havia sido colocada. O selo do rei permanecia intacto. E, com o passar das horas, a noite se estendia sobre o poço, envolvendo tudo em uma escuridão que parecia não ter fim. Lá dentro, Daniel permanecia. O relato bíblico não descreve em detalhes o que aconteceu em cada instante daquela noite. Não mostra movimentos, não registra palavras, nem gestos específicos. E, ainda assim, esse silêncio não é vazio, ele é profundamente significativo. Porque é exatamente nesse silêncio que a fé alcança uma das suas expressões mais profundas. Os leões estavam ali, não como uma ameaça distante, mas como uma realidade imediata. A sentença não era simbólica. Era real. Aquelas feras, acostumadas a devorar, representavam o fim natural de qualquer homem que fosse lançado naquele lugar. E, ainda assim, a narrativa permanece em silêncio. Não descreve luta. Não descreve resistência. Apenas deixa espaço para uma verdade que ainda não foi revelada. Enquanto isso, do lado de fora do poço, o rei vivia sua própria noite. O texto diz que ele voltou para o palácio, mas não conseguiu descansar. Recusou alimento. Não quis música. E o sono se afastou dele. Duas realidades aconteciam ao mesmo tempo. Dentro do poço, um homem aparentemente abandonado. Fora do poço, um rei profundamente angustiado. E entre os dois, o silêncio de Deus. Diante disso, surge uma das perguntas mais profundas de toda a história. O que sustenta alguém quando Deus não responde? Porque essa noite não é uma prova de ação.
É uma prova de permanência. Daniel já havia decidido, já havia orado, já havia sido acusado, já havia sido lançado no poço. Agora, não havia mais nada a fazer, apenas permanecer. Aqui se revela uma dimensão da fé que nem sempre é compreendida. Existem momentos em que a fé age, decide, avança. Mas também existem momentos em que a fé simplesmente permanece, sem sinais, sem respostas visíveis, sem mudanças imediatas. O fato de a Escritura não descrever os detalhes daquela noite direciona o olhar para o essencial. Deus não havia falado, mas também não havia abandonado. Mesmo sem ouvir a sua voz, a sua presença continuava ali. Mesmo sem uma intervenção visível naquele instante, o seu propósito seguia em andamento. Na verdade, o desfecho da história revelaria algo que já estava acontecendo naquela mesma noite. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Mas Daniel ainda não tinha dito isso. Essa revelação pertence ao amanhecer. Durante a noite, tudo permanece oculto. E é exatamente nesse ponto que a fé é sustentada, não pelo que se vê, mas pelo que se conhece de Deus. Essa cena nos convida a uma reflexão profunda. Existem noites na vida em que não há respostas imediatas. Momentos em que as circunstâncias não mudam, onde a oração já foi feita, mas o resultado ainda não apareceu. Noites em que o céu parece em silêncio. Mas a história de Daniel mostra que essas noites não significam ausência de Deus. Elas fazem parte do processo, onde a fé se firma no invisível. Com o passar das horas, a escuridão começa a ceder. O tempo avança, mesmo quando parece parado. E nesse caminho entre a noite e o amanhecer, algo permanece firme. A fidelidade de Deus, mesmo quando ainda não pode ser vista. O poço continua fechado. A pedra permanece no lugar. O silêncio ainda não foi interrompido. Mas o amanhecer está próximo. E com ele, a revelação de que Deus nunca deixou de estar presente. A noite havia passado. Lentamente, a escuridão começou a se dissipar e o primeiro brilho do amanhecer se espalhou sobre o império. Mas, enquanto a luz voltava à cidade, dentro do coração do rei não havia descanso. Com o passar das horas, a inquietação que o acompanhou durante toda a noite se transformou em uma urgência impossível de conter. O texto descreve com precisão. Levantando-se bem cedo, correu apressadamente para a cova dos leões. Não houve demora. Não houve protocolo. Apenas uma necessidade profunda de saber se aquele homem, cuja fidelidade havia sido tão evidente, ainda estava vivo. Ao se aproximar da cova, o rei não falou com autoridade, falou com angústia. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu te livrar dos leões? A pergunta não era apenas sobre sobrevivência. Era uma pergunta sobre Deus, sobre o seu poder, sobre a sua fidelidade, sobre a sua presença, mesmo em meio ao silêncio. E foi nesse momento que o silêncio da noite finalmente foi quebrado. De dentro da cova, uma voz respondeu, não com desespero, mas com calma. Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Naquele instante, tudo que havia permanecido oculto durante a noite foi revelado. Deus não estava ausente. Ele estava presente. Não permaneceu em silêncio por indiferença, mas estava agindo em um nível que os olhos humanos não podiam enxergar. Enquanto o mundo dormia, enquanto o rei se angustiava, enquanto a pedra permanecia selada,
Deus havia intervindo, não com barulho, não com espetáculo, mas com autoridade suficiente para fechar a boca daquilo que representava a morte. Diante disso, o rei reagiu com alegria imediata. Ordenou que Daniel fosse retirado da cova, e o texto acrescenta um detalhe que confirma a intervenção divina. E nenhum ferimento foi encontrado nele, porque havia confiado em seu Deus. A fé que permaneceu em silêncio agora era confirmada diante de todos. Mas a história não termina aí. Aqueles que conspiraram contra Daniel enfrentaram as consequências das próprias ações. A mesma cova que havia sido preparada como armadilha se tornou instrumento de justiça. E então, algo ainda mais marcante aconteceu. O rei Dário proclamou um decreto para todo o império, reconhecendo o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo, e o seu reino jamais será destruído. Ele salva, livra e realiza sinais e maravilhas. O que começou como uma conspiração humana, terminou revelando a soberania de Deus diante de nações inteiras. Mas Deus tinha um propósito maior. Não apenas livrar Daniel, mas tornar o seu nome conhecido em um império que não o conhecia. Assim, o amanhecer não trouxe apenas luz ao poço, trouxe clareza para toda a história. O silêncio da noite foi real. A ausência de sinais visíveis também foi. Mas agora se compreendia algo que só pode ser visto depois da prova. Deus nunca deixou de estar presente. Essa cena revela uma verdade que atravessa o tempo. Existem momentos em que o silêncio de Deus parece confuso, momentos em que a resposta não chega quando esperamos. Mas o amanhecer dessa história mostra que esse silêncio não é abandono. Faz parte de um processo onde a fidelidade de Deus se revela no tempo certo. Daniel saiu da cova, mas mais do que isso, saiu com uma história que confirmava que a sua confiança não foi em vão. E o mundo ao seu redor viu que o Deus a quem ele servia governa até mesmo nos momentos em que parece estar em silêncio. O amanhecer chegou. A pedra foi removida. E a história que começou no silêncio de um poço agora se abre com uma clareza que só pode ser compreendida quando se observa todo o caminho percorrido. Com o passar do tempo, tudo o que Daniel viveu deixa de ser apenas uma sequência de provas superadas. Se torna uma revelação progressiva do caráter de Deus e da forma como ele conduz a vida humana, mesmo quando sua voz não é ouvida de imediato. Desde o exílio até o poço, desde a mesa do rei até a noite em silêncio, cada fase da sua vida foi marcada por uma realidade constante. Deus nunca deixou de estar presente. E, ainda assim, essa presença nem sempre era visível. Houve momentos de decisão sem sinais, momentos de risco sem intervenção imediata, momentos de espera, onde o céu parecia em silêncio. Diante disso, a história responde não com uma teoria, mas com uma evidência vivida. O silêncio de Deus não é a ausência, é um cenário, um espaço onde a fidelidade do homem é formada, sustentada e, no tempo certo, revelada. Daniel não permaneceu fiel porque sempre via respostas imediatas. Ele permaneceu fiel porque conhecia a Deus além das circunstâncias. Sua fé não dependia do que era visível, mas de uma convicção profunda, construída ao longo do tempo. Aqui se revela uma verdade que atravessa toda a história. Deus age no seu tempo, não necessariamente no momento que o ser humano espera, mas sempre no momento que cumpre o seu propósito. Na noite do poço, Deus não falou, mas agiu. No decreto injusto, não interveio de imediato, mas sustentou o seu servo. Na mudança dos impérios, não interrompeu a história, mas a governou. E assim,
A vida de Daniel se torna um testemunho de uma fé que não depende de circunstâncias favoráveis, mas a certeza de que Deus continua no controle. Essa história também revela algo ainda maior. Ela não fala apenas de um homem, fala do governo de Deus sobre toda a história humana. Reis se levantam, impérios caem, leis mudam, mas Deus permanece. Como já havia sido declarado, Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Nada escapa ao seu domínio, nem mesmo os momentos em que Ele parece estar em silêncio. E é exatamente aqui que essa história se conecta com a nossa realidade. Muitas pessoas passam por fases em que não entendem o que está acontecendo. Momentos em que a oração parece não ter resposta imediata. Situações em que a fidelidade não traz alívio, mas prova. Mas a história de Daniel mostra que esses momentos não são o fim do caminho. Eles fazem parte do processo. Parte de uma obra que, muitas vezes, só é compreendida com o passar do tempo. Uma obra onde Deus não abandona, mas forma. Não se ausenta, mas sustenta. Não permanece em silêncio por indiferença, mas porque está agindo de uma forma que ainda não foi revelada. Assim, a conclusão dessa história não é apenas que Daniel foi livrado do poço. É que toda a sua vida revela que Deus é digno de confiança, até mesmo no silêncio. E que aqueles que permanecem fiéis, mesmo sem ver, fazem parte de um propósito maior, que vai além da própria história deles. Com o passar do tempo, essa verdade continua atual. O mesmo Deus que sustentou Daniel continua conduzindo a história e também a vida de cada pessoa. Mesmo nos momentos em que parece em silêncio, mesmo nas noites mais longas, mesmo quando as respostas não chegam imediatamente, Ele continua agindo, Ele continua sustentando, Ele continua sendo fiel. E compreender isso não apenas ajuda a entender melhor a história bíblica, mas também traz uma esperança firme em meio a qualquer prova. Porque o silêncio de Deus nunca é abandono. É parte do seu propósito eterno. Se você deseja continuar se aprofundando nessas histórias e entender com mais clareza como Deus conduz cada etapa da vida, há um material complementar na descrição deste vídeo, preparado para te acompanhar nessa caminhada de fé e entendimento das Escrituras.